Deus é santo. Santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. É o princípio básico de suas ações. A santidade em Deus, ela não é apenas uma qualidade, mas ela é a soma de todas elas. Isso porque o que Deus faz nunca desmente quem Ele é. Isaías capítulo 6, verso 3, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje: Deus é Santo. Santidade, a condição do relacionamento com Deus. Livro de Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45. Diz assim o texto: Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. O chamado do Senhor para o povo de Israel é o mesmo para nós nos dias de hoje. Nós devemos ser santos. Ali ele estava chamando o povo à santidade. Israel deveria buscar ao Senhor, consagrar-se, isso como um estilo de vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor, que é santo, Ele nos chama à santidade, pois o nosso relacionamento com Ele deve ser regido pela sua natureza, a santidade. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós iniciamos um processo chamado santificação, que deve ser buscado continuamente. Esse processo só será concluído na glória. A santidade, ela deve ser, então, a nítida expressão daqueles que vivem na presença de Deus e se relacionam com Ele. Ante as adversidades, não esqueçamos da santidade de Deus. Salmo de número 77, versos de 1 a 13. O Salmo 77 ele inicia com essa declaração do salmista, verso 1. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. O salmista aqui está buscando ao Senhor, está colocando diante dele as suas aflições, pedindo que o Senhor o escute. Muitas vezes, diante das aflições, algumas pessoas se esquecem da santidade de Deus. E o que deve ser feito, então, é não perder o foco, pois o Senhor, Ele age em favor dos seus. Perceba que no Salmo 77 há algumas perguntas retóricas que o salmista vai fazer. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Esses foram os versos de 7 a 9 do Salmo 77. Meus irmãos, preste atenção no seguinte: o Senhor não rejeita quem o busca em santidade. O seu desejo é de abençoar os seus. Seu amor não acaba, ele não tem fim. Ele não se esquece de agir com misericórdia e compaixão. O verso 10 do Salmo 77 diz: Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E nós vemos aqui que ainda que o salmista estivesse tomado pela angústia e não visse a mão do Senhor agindo efetivamente naquele momento, ele se propõe a algumas atitudes. Os versos de 11 a 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. O salmista aqui está falando de trazer à mente, de recordar, de meditar no que o Senhor já fez. E o verso 13. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ele está aqui nos ensinando, então, que não podemos perder a dimensão de
quão grande é o nosso Deus. Então, não devem ser as nossas inquietações, as nossas preocupações que vão nortear a nossa vida, mas sim o caráter de Deus, que é santo. Por ser santo, ele não falha, ele não se esquece dos seus, ele não é infiel. Santo é o nosso Deus. A santidade de Deus realça a sua bondade por pecadores. Salmo 77, versos de 14 a 20. Eu leio os versos 14 e 15. Tu és Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. O salmista aqui, ele continua o seu ensino. Ele nos mostra que o Senhor intervém bondosamente na história dos homens. O Senhor, ele realiza milagres. Ele mostra todo o seu poder e age em favor do seu povo. O verso 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Toda a natureza, ela é afetada pela intervenção do Senhor, que é santo. Ele age poderosa e soberanamente. Versos de 17 a 20. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Se necessário for, o Senhor atua até mesmo sobre as forças da natureza, assim como foi quando da abertura do mar para que Moisés e o povo passassem. O mundo inteiro e todas as suas forças estão debaixo da poderosa mão do Senhor, que opera para que os seus eternos desígnios sejam estabelecidos no homem e por meio do homem. Santidade, uma herança a ser deixada para os nossos filhos. Salmo de número 78, versos de 1 a 11. Eu leio os versos 1 e 2. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Irmãos, aqui o salmista está tratando sobre ensino. Assim como os pais têm a responsabilidade de ensinar a seus filhos a serem boas pessoas, a fazerem o que é certo, os pais também devem apresentar aos filhos o caminho de santidade. No texto, o ensino se dava quando se passava para a geração futura. A história do povo, onde se viam os feitos gloriosos do Senhor, com o intuito de que isso gerasse fé, e também os erros do passado, os erros do povo, para que esses erros não fossem cometidos novamente. Os versos de 3 a 6 do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Asaf, aqui, o salmista, ele tem o desejo de que as futuras gerações confiem no Senhor e obedeçam a sua palavra. Hoje, nós devemos ensinar aos nossos filhos quem é verdadeiramente o Senhor. E a única maneira de ensiná-los é nos submetendo completamente ao senhorio de Cristo. Isso porque santidade não pode ser apenas palavras, mas santidade deve ser um estilo de vida. Devemos viver uma vida santa. Por que devemos então ensinar aos nossos filhos? O verso 7 do Salmo 78 responde: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Olhando para esse texto, nós vemos que devemos ensinar os nossos filhos sobre sermos santos. Isso para que ponham a confiança
em Deus. Devemos confiar, não na nossa força, mas no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós também devemos ensinar os nossos filhos sobre sermos santos, para que não se esqueçam das suas obras. Quando nós nos esquecemos das maravilhosas obras do Senhor, daquilo que o Senhor já fez, nós deixamos de viver uma vida de gratidão e esperança por aquilo que o Senhor vai fazer. Também devemos ensinar os nossos filhos sobre sermos santos para que guardem os seus mandamentos. Nesse texto, guardar significa praticar na íntegra, obedecer. O salmista, então, está mostrando que o caminho da santidade é a obediência ao Senhor. A vida de santidade combate a amnésia espiritual. Salmo 78, versos de 12 a 37. Lerei o verso 12. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Reconhecer os feitos do Senhor é fundamental para que não sigamos por caminhos errados. Nesse salmo aqui, de número 78, nós aprendemos 5 pontos que são consequências da santificação. Gratidão. Não podemos esquecer do que o Senhor já fez em nossas vidas, pois o coração grato reconhece e louva o nome do Senhor. Fé, confiança. Salmo 78, verso 22. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Lembrar dos feitos do Senhor nos enche de confiança. A amnésia espiritual, ou seja, o esquecimento dos feitos do Senhor, traz mais consequências para os que não conseguem enxergar em suas vidas os maravilhosos atos, os feitos, o agir de Deus, aquilo que o Senhor já fez. Esperança, verso 23 do Salmo 78. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Ainda que o salmista relate que o povo havia se esquecido do agir do Senhor, ainda assim a misericórdia e a graça do Senhor alcançam os seus. O Senhor abre as portas dos céus para mandar a sua bênção. Graça e misericórdia são fonte da nossa esperança. Restauração, versos 34 e 35. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Sempre que o Senhor atua, o povo se volta para ele. Nós devemos então nos arrepender dos caminhos maus e lembrar, assim como o povo aqui do Salmo, que Deus é a nossa rocha. Ele é o Altíssimo, Ele é o Redentor. Sabedoria. A vida é um constante aprendizado. Nós aprendemos com os nossos acertos e com os nossos erros. Sabedoria, então, é nós olharmos para os feitos do Senhor, mas também olharmos para os nossos acertos e erros e aprendermos com eles, de modo a vivermos uma vida sábia. Os desígnios de Deus são santos. Salmo 78, versos de 67 a 72. Tudo que Deus faz é fruto da sua mente onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor não toma as suas atitudes em face das circunstâncias. Os seus planos são perfeitos e eternos. Os desígnios de Deus, então, incluem graça e misericórdia. Por isso, Ele não nos trata como merecemos, mas Ele é sempre disposto a nos abençoar. Os versos 70 a 72 do Salmo 78. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, de Israel, sua herança, e de coração íntegro Davi os pastoreou. Com mãos experientes ele os conduziu. Irmãos, o Senhor, Ele tem desígnios que muitas vezes nós não entendemos. Assim como o Salmo nos mostra que o Senhor escolheu a Davi, hoje o Senhor Ele escolhe a cada um de nós, a mim, a você. E o que Davi fez? Manteve-se íntegro, manteve o seu coração correto, enquanto cumpria a sua missão dada pelo Senhor. Que esta seja
uma realidade em nossas vidas, que nós possamos manter o coração íntegro e cumprir os santos desígnios do Senhor em nossas vidas. E ao finalizar a lição de hoje, eu quero propor uma atividade prática, uma atitude que reflete o que temos aprendido. Se for possível, você vai chamar alguém mais jovem, alguém com menos experiência, talvez um filho, um sobrinho, um neto, ou alguém com quem você possa compartilhar experiências. E o que você vai fazer então? Conte uma história. Você vai contar uma história onde seja visto um feito do Senhor, uma intervenção divina, um momento muito especial onde o agir de Deus foi a diferença, onde o agir de Deus foi decisivo, foi o ponto principal daquele momento ali, que é uma experiência que você viveu. Assim, você estará ensinando, mostrando aos mais novos o caminho da santidade. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, versos 3 e 4. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus santo, um Deus que nos chama também à santidade. E o nosso desejo é que nós possamos viver uma vida realmente santa, que esse seja o nosso estilo de vida. Pai, nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor age de maneira muito especial em nossas vidas. E assim, Pai, nós queremos pedir que o nosso testemunho, o nosso exemplo, seja ensino para aqueles que vêm depois de nós. Assim eu oro pedindo uma bênção especial sobre cada uma de nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.